senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, os vintes de casa e os senhores que nos acompanham. Temos aqui a presença de funcionários municipais, pastor Carlos, doutor Diniz, que estava afastado, acho que a tratamento de saúde, né, doutor? Mas, graças a Deus, voltou, inclusive, a participar do trabalho da casa, que sempre participou. Temos aqui a presença do nosso baianinho, temos a presença do pioneiro argentino. O senhor argentino, nós sabemos e conhecemos bem a história do seu trabalho e a sua dedicação, a sua contribuição com o desenvolvimento desse município. Guaíra deve, o que é hoje, deve uma boa parte ao seu trabalho e ao trabalho da sua família. Muito obrigado pela sua presença. Nós temos aqui, eu quero agradecer aqui com relação ao nosso posicionamento, a possível destruição do estádio Ney Braga. Nós temos aqui mais de 100 que curtiram, que compartilharam comentários, vários comentários, manifestações. Então eu quero agradecer essas pessoas que têm compartilhado o nosso posicionamento em defender o que achamos que deve ser defendido e continuar lutando pelo que deverá ser feito. Nós temos aqui também nos jornais um dia que entra na história da comunidade da Vila Eletro Sul, a entrega de documentos das casas. Esses documentos é de interesse também do município, porque eles vêm até contribuir para a legitimidade de que se possa continuar cobrando IPTU, porque na verdade, quando não se tem o documento de quem mora, de quem reside lá, aquela área era pública, era continuar sendo da prefeitura. E assim, o documento reforça a atitude do administrador de cobrar o IPTU. Mas eu queria lembrar que a Vila da Eletro Sul, quando da doação, ou melhor, da distribuição daquelas casas, na administração da Ada Silveira, nós distribuímos 400 casas da Vila da Eletro Sul, adquiridas com recurso do município e repassadas a 400 famílias. Hoje, não acredito que não tenha 10% daquelas famílias que ganharam aquela residência. Eu quero lembrar que naquela época, a saudosa proprietária do cartório, Dona Nélida, estava junto quando da distribuição daquelas 400 casas, e ela se prontificou para fazer as escrituras naquela época. A prefeita Ada Silveira distribuiu as 400 minutas, mas, infelizmente, nem 10% aproveitaram para fazer a escritura, apesar do cartório, naquela época, Dona Néder, se propôs a fazer a escritura por apenas R$70. Era o valor do papel e alguma coisa a mais. E, infelizmente, a maioria não fez, não aproveitou. Depois, aquelas minutas vieram, a prefeita venceu o mandato e venceu a validade delas. Mas lá foram distribuídas 400 residências e 220 foram retiradas de lá e colocadas nos terrenos de cada... Vereador Oswaldino, tem mais 1 minuto. Desculpa aí, vereador. Acho que deu problema no seu microfone. 200 residências nós tiramos de lá e colocamos nos terrenos de cada um. Mas o que eu queria também aproveitar esse espaço, que aqui nós afirmamos aqui esses dias,
sessões anteriores, que sempre que nós tivermos que responder algum mal entendimento de qualquer um dos colegas sempre que tivermos que discordar de alguma colocação, sempre vamos deixar para a sessão seguinte. Na sessão anterior, nós nos manifestamos aqui sobre a má situação de conserva das estradas rurais e onde comentamos que a pior é a estrada da Faixinha, a pavimentação que liga Guaíra a Oliveira Castro pela Faixinha. O nobre vereador Rossano colocou aqui, pelo que eu entendi, que aquilo está daquela situação porque as estradas, os administradores anteriores não conservaram também. A nossa administração, ela construiu aquela pavimentação. Nós construímos a pavimentação. A administração Ada Silveira deixou a adequação pronta em todo o trecho e Manuel Cuba, que assumiu na sequência, concluiu a obra. Então, a nossa administração, ela construiu aquela pavimentação. E a seguinte concluiu. E o que nós estamos cobrando é a conserva, é a manutenção daquela obra. Porque o contribuinte, o nosso agricultor, vereador, ele não quer saber se administrações anteriores deixaram de fazer ou não fizeram. Eles querem saber o agora. O que nós estamos fazendo aqui. Até porque nós não podemos negar que hoje nós colocamos mais de 5 mil reais no bolso para trabalhar, para nos preocupar pelo que interessa ao nosso contribuinte, ao nosso patrão. Porque eu sempre tenho dito que o patrão de quem administra, do prefeito, nós, do Poder Legislativo, é o povo que nos paga. E também, se administrações anteriores deixaram de fazer, um erro nunca vai justificar o outro. Então, a verdade é que nós temos que nos preocupar com o hoje. Então, eu gostaria que o nobre vereador Rossano, jovem vereador, bastante jovem, talvez não tenha ainda tido as condições de conhecer a história do município de Guaíra. Aquela pavimentação foi construída pela nossa administração. E a ligação de Guaíra a Oliveira Castro via Cruzeirinho foi construída pela administração Mário Barbosa. E nós hoje aqui, nada mais nos resta do que procurar contribuir com a administração municipal, de alguma maneira, cobrando dos nossos deputados que nos ajudam através de emenda para conservar. É o que nós temos que fazer aqui, conservar. Porque é o que eu disse, é o que eu já disse. A comunidade, ela quer saber o que nós estamos fazendo hoje para defender os interesses dela. O que passou não interessa. Se alguém deu um passo para trás, nem para Deus não interessa. O que interessa é os passos que nós vamos dar para frente. E para que nós sejamos honestos com nós mesmos, nós temos que fazer justo aquilo que o povo está nos pagando. De que maneira? É procurar defender os interesses do povo. Não temos mais nada a fazer aqui a não ser isso. E é essa a nossa preocupação. Porque além daquela estrada, eu gostaria que o nobre vereador desse uma voltinha pela Faixinha e voltasse pelo Cruzeirinho. Pelo Cruzeirinho, infelizmente, também está seguindo o mesmo caminho. Chuvaradas, a gente sabe que aquela pavimentação é bastante antiga. Ela, ali, se não começar de imediato, essa estrada do Cruzeirinho, a Oliveira, ela vai seguir o mesmo caminho daquela Faixinha, vai se acabar. Então, essa é a nossa preocupação. Eu queria me referir também sobre, me referindo sobre a situação da nossa saúde. Eu sempre tenho dito aqui que o material humano que trabalha na área da saúde, apesar do esforço daquele povo,
mas eles não podem fazer milagre. Nós estamos com problema e continuamos tendo com distribuição de medicamento. Eu não sei. Vereador Oswaldino tem 1 minuto, as conclusões finais. Eu tenho certeza que os senhores vereadores que estão aí são sempre procurados por munícipes, por aqueles que não podem adquirir o medicamento que está na receita. Hoje ainda um senhor me procurou com relação ao medicamento. Eu não sei, é claro que deve estar faltando recurso para comprar. Nós sabemos disso. Então a nossa preocupação continua sendo essa. Ainda agora há pouco o senhor me chegou com a receita lá. Ele precisa daquela medicação. E não sei, não tem medicamento. Temos que procurar, correr de alguma maneira, arrumar recursos para que aquela situação seja amenizada, ao menos amenizada. Nunca na história o município de Guaíra teve nessa situação com relação à distribuição de medicamentos. Os funcionários lá fazem bom trabalho, se dedicam, mas não podem fazer milagre. Eu tenho dito. Eu queria inicialmente me referir sobre a pergunta do vereador Almir Bueno sobre quais as famílias distribuídas as casas adquiridas pela Eletrosul na administração Ada Silveira. Eu acredito que a maioria dos que foram contemplados naquela época pela casa, eles negociaram as casas. Muitos venderam, tem casas lá que foram vendidas por 2, 3 vezes já, para comprar moradia, outras residências melhores aqui na cidade, mas era necessário fazer uma pesquisa para nós sabermos lá qual é o percentual que ainda existe lá dos primeiros, dos que foram contemplados, mas não foram só as 400 casas. 400 casas que se encontravam no canteiro de obra. Mas com a Eletrosul, nós, com o argumento de que a Eletrosul deixou uma dívida social muito grande para Guaíra, porque iniciou uma obra, atraiu uma população, depois paralisou a obra, ficou o problema social se arrastando aí. Então, com esse argumento, nós conseguimos dobrar, porque a Eletrosul, naquela época, ela queria vender, foram uma empresa aí para vender essas casas. Mas, com o nosso argumento, e eles também nos cederam 220 casas, para que retirássemos de lá, do canteiro de obra, e colocássemos no terreno de cada um que tivesse aí. São essas casas que se encontram aí pelas pré-moldadas. Todas as casas pré-moldadas foram extraídas de lá da canteira. Teve algumas que já eram removidas de outras obras, que já se acabaram. Mas 80% daquelas 220, elas ainda existem aí, né, na cidade, né, nos bairros principalmente. Mas eu queria só relatar bem rápido aqui uma que me surpreendeu assim há poucos momentos, há 1 hora atrás. Eu presenciei um grupo de homens reunidos, rezando, e nesse grupo eu percebi ali responsáveis por geração de emprego, renda, aposentado, jovens, rezando, pedindo a Deus para que, pela intercessão da nossa padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, Ele desse, o Senhor concedesse a inteligência, inspirasse os homens e as mulheres que governam esse país, para que conseguisse um meio de salvar essa pátria. Porque realmente está sendo uma preocupação muito grande. E eu percebi nesse grupo que se encontrava rezando, a preocupação maior é pelas famílias que estão perdendo seus empregos, estão vivendo do seguro-desemprego. E quando esse seguro-desemprego acabar,
daqui 3 ou 4 meses, será que não vai acontecer que nem lá na Venezuela está acontecendo? Porque eu acho que não é justo ninguém morrer de fome ao lado de tanta riqueza. Será que essas famílias não vão ter que sair procurando alimento onde tiver? Então, me surpreendeu, me tocou, me emocionei quando vi aquele povo, aquela atitude patriótica daquele grupo. E eu agradeço por terem me convidado. Agradeço o Carlinhos, empresário, proprietário da farmácia Umuarama, pelo convite. A situação é preocupante, muito preocupante. Está muito pior do que nós pensávamos. Nós já temos mais de 1 milhão, segundo as pesquisas, de famílias que perderam o emprego no Brasil. E aqui em Guaíra, infelizmente, está aumentando o número. Temos quase 300. Vereador Oswaldino, tem 1 minuto para as conclusões. A situação é realmente de recorrermos ao Criador do Universo, porque não temos dúvida que Ele também é brasileiro, porque não sabemos o que vai acontecer, que a situação poderá ser uma das maiores crises da história, está se desenhando. Só Ele poderá nos salvar desse colapso que poderá acontecer.